Então vamos iniciar nossa aula de hoje, pessoal. Nossa última aula aí antes do recesso de final do ano. Já tá todo mundo louco já para tirar esse tempo aí, né? Esse recesso aí. Um monte de trabalho, enfim. Tava com um probleminha aqui no meu mouse. Tentei achar uma pilha, mas não consegui achar. Mas tranquilo. A gente na última aula fez esse exercício, né? Terminamos aqui, certo? Nós estava falando sobre máquinas de indução. Eu dei uma revisada em alguns conceitos da semana passada, que tinham ficado um pouco vagos, né? Enfim, dei uma reforçada em alguns conceitos. Dei conjugado máximo, escorregamento, né? Reatância de dispersão, né? X2, que é a nossa reatância aí do rotor. A gente deu uma revisada no modelo do indutor. Enfim. Então na aula de hoje a gente vai continuar aí, dando essa continuação. Variações nas características de conjugado versus velocidade. Vimos que se o rotor for projetado com resistência elevada, nas condições normais de operação, o conjugado de partida do motor será bem elevado, mas seu escorregamento também será bem elevado. Aqui a gente não comentou muito sobre isso aqui, né? Eu passei essa parte aqui porque ia ficar muito pesada. Mas basicamente o que ocorre, né? Existe projetos, né, de rotor onde eu vou ter uma resistência elevada, né? Porque a gente viu na aula passada que a potência induzida, né, o conjugado induzido, ele está diretamente relacionado com a minha potência de interferro, né? A minha potência de interferro, ela é a potência que eu tenho em cima do meu resistor, né? Do rotor. Ela depende da corrente 2, né? Na aula passada a gente calculou essa corrente, deu uma revisada aí nos conceitos de Thevenin, né? Thevenin, enfim. Calculamos a tensão de Thevenin em um exercício, a resistência de Thevenin. Para quê? Para poder entender isso aqui, né? Que a nossa potência de interferro, que vai ser a potência convertida, né, dessa máquina, ela é igual ao quê? Ela é igual à minha corrente que circula no meu rotor, multiplicado pela minha resistência. Vejam, né, que essa minha resistência ela é independente do meu escorregamento, né? Então, o meu escorregamento não varia a resistência do meu rotor, certo? Por isso que eu tenho essa divisão aí por S. A gente comentou bastante sobre isso na última aula. Então, o meu conjugado está diretamente relacionado com a minha potência de interferro, certo? Então, se eu tiver uma resistência elevada no rotor, eu vou ter uma potência de interferro maior, né? Vou ter uma potência de interferro maior se eu tiver uma resistência de rotor mais elevada. Só que nas condições normais de operação, né, o conjugado de partida do motor será bem elevado. Mas seu escorregamento também será bem elevado, né? Eu vou ter bastante escorregamento. Então lembramos que a potência convertida é igual a 1 menos S potência de entreferro, de modo que quanto maior o escorregamento, menor será a fração da potência de entreferro que será realmente convertida para a forma mecânica. E, portanto, menor será a eficiência do motor. Quanto maior o meu escorregamento, menor será a fração da potência de entreferro. Por quê? Porque eu vou ter muita potência sendo dissipada em cima da minha reatância de dispersão, né? Quanto maior o escorregamento, maior vai ser a minha reatância de dispersão. Eu não quero ter uma reatância de dispersão grande, né? Não é interessante isso, porque eu vou ter mais perdas em cima dessa reatância de dispersão. E essa potência não vai ser convertida para a máquina, em conjugado, né, em trabalho, no eixo do motor. Então, menor vai ser a minha eficiência. Então, um motor com resistência de rotor elevada tem bom conjugado de partida,
certo? Mas em condições normais de funcionamento, sua eficiência é pobre. Por outro lado, o motor com resistência de rotor baixa tem conjugado de partida baixo e corrente de partida elevada. Então, se eu tenho aí um motor com uma baixa resistência do rotor, ele vai ter um conjugado baixo de partida, certo? Lembrando que o meu conjugado máximo ocorre quando a minha resistência do rotor é igual à minha impedância da fonte, né? O que significa essa fonte, né? Teorema da máxima transferência de potência. A minha fonte seria todas as minhas outras impedâncias que eu tenho no meu circuito, que é o quê? A minha reatância de dispersão, meu X2, a minha resistência de Thevenin e a minha impedância de Thevenin, certo? Quando eu tiver eu já passei aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. E conjugado máximo, né? Ó, meu conjugado máximo vai ocorrer quando a minha resistência do rotor vai ser igual, né? A isso aqui, né? A minha impedância da fonte é igual a toda a resistência, toda a impedância restante do circuito, né? E quando eu tiver a mesma impedância, eu vou ter a máxima transferência de potência dissipada no resistor R2. Certo? Pensem como um divisor de tensão, né? Se o meu R2 for menor que o meu R1, por exemplo, se eu tenho dois resistores aqui, né? Um R1, eu tenho um circuito. Aqui eu tenho meu R2. Aqui é o meu R2 é a minha resistência do rotor, certo? Se o R2 for menor que R1, eu vou ter uma tensão maior aplicada aqui, né? Certo? Aí, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, cara? Aqui. Se o meu R2 for menor que o meu R1, eu vou ter uma tensão maior aplicada aqui, né? Então, a corrente aqui é a mesma, né? Corrente aqui. Se o meu R2 for maior que o meu R1, eu tenho uma tensão aplicada maior em cima do R1, certo? Se eu tenho que o meu R2 é igual ao meu R1, eu tenho a mesma tensão aplicada em cima desses dois resistores, né? E é o ponto onde eu vou ter a máxima potência em cima desse cara aqui. Porque se eu tiver que o meu resistor R2 for maior que R1, ele vai ter mais tensão aplicada, sim, mas a minha corrente vai ser menor. Certo? A minha corrente vai ser menor. E aí eu já não vou ter a máxima transferência de potência. Certo, pessoal? Então, se eu tiver uma resistência do rotor muito baixa, meu conjugado vai ser baixo também, né? Por quê? Porque quando a máquina está partindo, eu tenho um escorregamento alto, né? E se o meu escorregamento é alto, eu tenho uma dispersão de fluxo alta. E eu vou ter pouca tensão aplicada em cima do resistor e consequentemente, o meu conjugado de partida vai ser baixo. Então, existe esse dilema entre resistência alta ou baixa do rotor, né? Porque o que eu quero? Eu quero ter uma boa resposta na partida, né? Eu quero ter um bom conjugado de partida e eu quero ter uma eficiência boa aí, né? Em regime permanente, em condições normais de operação, né? Então eu tenho que conciliar aí, achar uma maneira, né? De conseguir isso, né? O motor de rotor bobinado, a gente não chegou a falar sobre isso, né?
muito sobre ele. Falou mais sobre o rotor tipo gaiola de esquilo, mas o rotor bobinado ele tem ele existe um resistor acoplado nele que eu consigo tirar ele fora, né? Quando a máquina entra em regime permanente. Aí eu reduzo a minha resistência dos meus enrolamentos do rotor em regime permanente. Certo? Aí como eu tenho aí um escorregamento menor, eu não preciso ter uma resistência tão grande. Visto que eu não vou precisar de um valor muito elevado de resistência para eu igualar com a impedância da fonte. Certo? Então a gente tem aqui dois dilemas, né? O primeiro dilema é eu ter um conjugado bom de partida e ter uma boa eficiência em regime permanente. Certo, pessoal? Né? A minha potência convertida ela está diretamente relacionada ao meu escorregamento, né? Então, quanto maior o escorregamento, menor será a fração de potência de entreferro que será realmente convertida para a forma mecânica. Certo? Por quê? Porque quanto maior o meu escorregamento, maior vai ser a minha dispersão de fluxo. A minha reatância de dispersão de fluxo vai ser maior. Quanto maior for o meu escorregamento. Certo? E quando que eu vou ter um escorregamento grande? Eu vou ter um escorregamento maior quando eu tiver uma resistência elevada. Essa máquina que tem uma resistência elevada, ela tem um conjugado de partida interessante, bom, né? Alto. Porém, em regime permanente, ele tem uma eficiência pobre. Certo, pessoal? Então, a ideia é tentar conciliar esses dois efeitos aí, né? E como é que a gente pode fazer isso? A gente vai ver na aula de hoje, né? Como que a gente pode estar projetando aí o nosso rotor para que eu possa ter um conjugado de partida interessante, sem ter grandes perdas aí em regime permanente. Então aqui eu tenho algumas curvas, né? Se eu tenho aqui uma resistência elevada, em baixas velocidades aqui eu tenho um conjugado de partida interessante. Mas no momento que essa minha máquina começa a acelerar, eu não tenho uma boa resposta aí, né? Ele começa a decair muito. Certo? E quando eu tenho uma resistência baixa, o meu conjugado de partida é baixo. Certo? Porém, aqui no regime permanente, né? Eu tenho um conjugado interessante, né? Aqui na velocidade aqui de regime permanente, eu tenho um conjugado interessante. Tem uma eficiência melhor e um conjugado mais interessante. O que se deseja, né? Eu quero ter um conjugado de partida razoável. Um conjugado de partida razoável. Não tão baixo nem tão alto, né? Mas razoável. Né? Aliado aí a um conjugado aí em velocidade síncrona. Desculpa, síncrona não, né? Em velocidade de regime permanente, né? Em velocidade nominal.
interessante, tem um conjugado bem interessante, né? Se vocês comparar aqui com o conjugado de um rotor aí onde eu tenho uma resistência muito elevada, R2, e eu não tenho aí uma performance interessante, né? Então como é que eu posso controlar isso aí, né? Visto que eu só mexendo na resistência do meu motor, eu não consigo unir conjugado de partida com eficiência em regime permanente, certo? Por que que eu não consigo? Por causa que a minha dispersão de fluxo, né, quando eu tenho um escorregamento menor, a minha dispersão de fluxo vai ser baixa, certo? Tem a ver com isso aqui, olha só. Tem a ver com isso aqui, né? Com a minha potência convertida. Certo? Minha potência convertida é igual à potência do entreferro, ou seja, a potência que gera força mecânica, né? Menos o meu escorregamento vezes a minha potência que gera força mecânica, né? Então, se eu tenho um escorregamento elevado, eu não vou ter uma boa eficiência dessa máquina, né? Certo? Essa parte aqui, ela é difícil de visualizar, né? Por isso que eu tô pensando um pouco aqui como é que eu posso explicar melhor para vocês isso aqui. Que eu sei que é difícil de visualizar isso aqui. Certo? Quando eu tiver uma resistência, basicamente isso. Quando tiver uma resistência elevada, o meu escorregamento também será elevado. Certo? O meu problema é esse, né? Eu ter um escorregamento elevado também. O que a gente pode fazer aí mais para frente aí, um exemplo para poder ver isso aí, né? A gente fez aqui o exemplo 6.5, né? Aqui a gente já constatou isso, né? Na última aula. Vamos dar uma olhada aqui para vocês poderem entender por que a resistência, se eu aumentar minha resistência, por que o meu escorregamento vai aumentar? Qual é o conjugado máximo desse motor? Com que velocidade e escorregamento isso ocorre? Tá? Vamos ver. Tá? Aqui na letra A a gente calculou o escorregamento, o conjugado máximo e a velocidade que eu tenho meu conjugado máximo. Né? Velocidade e escorregamento que eu tenho a minha velocidade máxima. Meu conjugado máximo, desculpa. Então a gente calculou aqui nosso VTH, nosso XTH, né? E calculou aqui o nosso escorregamento, deu 0,198. E calculou a velocidade, 1444 RPM, eu vou ter o meu conjugado máximo, certo? E na letra B, o que ele pede? Qual é o conjugado de partida desse motor? O conjugado de partida dele. O conjugado de partida a gente calculou que era 104 newtons, certo?
C. Quando a resistência do rotor é dobrada, qual é a velocidade na qual ocorre o conjugado máximo? Quando a resistência do rotor é dobrada. Então eu aumentei minha resistência, né, para mim poder ter um conjugado de partida maior. Qual é a velocidade na qual ocorre o conjugado máximo? Qual é o novo conjugado de partida do motor? Então eu dobrei a minha resistência, o meu escorregamento máximo aqui vai mudar também, né? Porque ele é diretamente proporcional, né? O meu escorregamento é diretamente proporcional ao meu resistor R2. Quanto maior for o meu resistor R2, maior vai ser o meu escorregamento. Esse é o problema. Que estava ruim de nós ver só no... Por isso que eu digo, né? Teoria sem exercício é complicado. Mas vamos lá. Isso a gente fez na última aula. Eu dobrei o meu resistor R2. Certo? Qual vai ser o efeito disso no meu escorregamento? Efeito direto. Diretamente proporcional, né? O meu escorregamento é diretamente proporcional ao meu R2. Beleza, então a gente já constatou isso aí. Então aqui a gente só colocou direto o valor, né? 0,396. Quando eu dobro a minha resistência do meu rotor, dos enrolamentos do meu rotor. Dobrei a resistência. Só que a minha velocidade do motor diminui, né? Porque o meu escorregamento aumentou, a velocidade que esse motor vai operar vai ser menor. Certo? E o conjugado máximo vai ser 229. O dobro do enrolamento. Antes nós tínhamos encontrado um conjugado máximo também de 229, né? Então eu tenho um conjugado máximo numa velocidade mais baixa, certo? Agora eu tenho uma velocidade mais baixa onde eu estou tendo meu conjugado máximo. E a minha partida, sim, né, aumentou o meu conjugado, né? Porque a ideia de aumentar a resistência do rotor é aumentar o conjugado de partida. E o meu conjugado de partida aumentou aqui para 170. 170. Antes eu tinha... Vamos ver antes. Antes eu tinha 104. Eu dobrei e aumentei consideravelmente aí. Dá para se dizer uns 70% o meu conjugado de partida. Porém... o meu motor está operando uma velocidade mais baixa, né? O meu conjugado máximo aqui não está ocorrendo próximo da velocidade síncrona. Ele está ocorrendo... essa máquina está operando numa velocidade mais baixa. Por que que isso é ruim? Porque quanto mais baixo for a velocidade da máquina em relação à velocidade síncrona, né? Porque a minha velocidade síncrona é 1800 RPM, né? A minha velocidade síncrona é 1800 RPM. E eu estou trabalhando com uma velocidade mais baixa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma variação de fluxo nessa máquina aí maior. Certo? Essa máquina aí sente, dá para se dizer assim, né, nessas palavras, uma variação de fluxo maior. Os enrolamentos do rotor sentem uma variação de fluxo maior do que antes. Certo? E eu vou estar sempre querendo operar. Quando eu tenho um motor, eu sempre quero operar ele no conjugado máximo, ou muito próximo disso. Para mim poder ter, né, um torque aí efetivo, enfim. No momento que eu não consigo trabalhar numa velocidade próxima da velocidade síncrona com o meu conjugado máximo, que é o que se busca, né? Para mim ter eficiência, eu tenho que ter o conjugado máximo bem próximo da minha velocidade síncrona. Porque quanto mais próximo esse meu conjugado máximo tiver da minha velocidade síncrona, né, que é 1800 RPM, menor vai ser a minha variação de fluxo dentro da máquina. Então, mas por que isso importa, a variação de fluxo? Porque a minha variação de fluxo aumenta a minha reatância de dispersão, certo? A minha reatância de dispersão é diretamente afetada
pelo meu escorregamento. Certo? Vamos voltar aqui, ó. No modelo aqui, ó. Essa reatância aqui, ela varia com o escorregamento. Tá certo? Não fica claro aqui, mas essa reatância aqui, ela varia com o escorregamento. Ela não é fixa. Essas aqui são. Só que essa aqui não é. Essa aqui, lembrando que é uma reatância que está no rotor. Certo? Fruto aí, né? Ela vem da reação entre o meu estator aqui, né? Essa reatância aqui é uma reatância que gera o fluxo, né? Do campo girante do estator, que atravessa os meus enrolamentos do meu rotor. Então, dependendo da frequência que essas linhas de campo aí atravessam esse enrolamento aqui, eu vou ter mais ou menos reatância, certo? E eu vou ter perdas aqui em cima, então, vou ter perdas. Então, quanto menos eu trabalhar, quanto mais baixo for a minha velocidade em regime permanente, pior vai ser a eficiência desse motor. Então, o nosso probleminha aqui, né, que eu estava tentando explicar e não estava conseguindo, né, passar para vocês de uma maneira que eu vejo que vocês estivessem entendendo, é que eu preciso, é que eu quero ter um bom conjugado de partida e um conjugado máximo próximo da minha velocidade síncrona. Obviamente eu não vou poder trabalhar em velocidade síncrona, né? Aí eu não vou ter conjugado, eu não vou ter nada. Mas quanto mais próximo, menor, porque assim eu consigo reduzir minhas perdas, né? A minha reatância de dispersão vai ser menor. Então como é que eu posso aliar esses dois fatores aí? Bom conjugado de partida, sem afetar a eficiência do meu motor. É aí que eu queria chegar na aula de hoje. Aliar conjugado de partida com eficiência, que é eu estar trabalhando aí com uma velocidade próxima da velocidade síncrona. Eu tenho um motor que tem um conjugado máximo em regime permanente, onde a velocidade de operação desse motor é bem próxima da velocidade síncrona do campo girante. Então, a reatância X2 do circuito equivalente de um motor de indução representa a forma referida da reatância de dispersão do rotor. Lembre-se de que a reatância de dispersão é a reatância que se origina nas linhas de fluxo do rotor que não se concatenam com os rolamentos do estator. Em geral, quanto mais distante do estator estiver a barra de rotor, ou uma parte sua, maior será a reatância de dispersão. Porque uma porcentagem menor do fluxo da barra alcançará o estator. Portanto, se as barras de um rotor de gaiola de esquilo forem colocadas próximas da superfície do rotor, elas terão apenas um pequeno fluxo de dispersão, e a reatância X2 será pequena no seu circuito equivalente. Por outro lado, se as barras forem colocadas mais profundamente na superfície do rotor, haverá mais dispersão e a reatância do rotor X2 será maior. Vejam, né, que a gente modela matematicamente algo que ocorre, né, ali no físico. Né? O que significa eu ter, né, uma reatância maior, uma reatância menor de dispersão? Significa que quanto maior for a minha reatância de dispersão, maior serão minhas perdas, né? Por quê? Porque significa que esse campo não está interagindo com o meu estator. Uma máquina eficiente, ela tem uma baixa reatância de dispersão. É o que se busca, né? Ter uma baixa reatância de dispersão. Da minha tem uma baixa reatância de dispersão. Ou melhor, eu vou ter uma reatância de dispersão baixa se eu tiver baixo escorregamento. Certo? Se eu tiver baixo escorregamento, quer dizer o quê? Quer dizer que grande parte das linhas de fluxo das barras do rotor estão concatenando com o estator. Estão interagindo, né? Tá gerando
tá gerando um acoplamento magnético ali entre o rotor e o estator. Agora, no momento que eu não tenho isso, no momento que eu não tenho um bom acoplamento magnético, quando eu tenho dispersão de fluxo, eu vou ter uma reatância grande, certo? Eu vou ter uma reatância grande. E isso ocorre quando eu tenho escorregamento. Quanto maior for o meu escorregamento, quer dizer o quê? Quer dizer que as linhas de fluxo do rotor, originárias do rotor, não estão concatenando com o meu estator. Tá dando para entender, pessoal? A aula de hoje aqui, assim, quando eu tava preparando ela, eu até senti que ia ser bem difícil de explicar isso aí para vocês. Mas tá dando para acompanhar o raciocínio? Deem um feedback aí. Sim, Wilson. Não, Beleza. Essa matéria aqui vocês vão ter que, para poder entender a fundo, vão ter que rever a aula, vão ter que fazer exercícios, né? É uma matéria bem complexa. Isso aí vocês já se deram conta, né? Mas enfim, né? Quanto mais a gente puder esclarecer em aula, melhor. Vamos lá. Então aqui tem algumas classes, né, de projeto de motores de indução, onde eu vou ter uma ranhura aqui específica, né? Vou ter uma ranhura específica aí, onde eu vou estar colocando a minha barra. Isso aqui são filetes, tá, pessoal? Isso aqui são vários filetes que ficam em toda a extensão do meu rotor. E nessas ranhuras aqui eu vou estar colocando minhas barras, né? Curto-circuitadas. Vão estar aqui. Agora, dependendo de onde eu posicionar essa barra, aí dentro dessas ranhuras aí, eu vou ter uma reatância de dispersão maior ou menor, né? Se essa barra estiver próxima do estator, eu vou ter uma reatância interessante. Por exemplo, aqui o meu classe A, que é esse cara aqui. Eu tenho uma resistência até baixa, né? Vejam que a barra vai ocupar todo esse espaço aqui, né? Todo esse espaço aí, toda aquela seção transversal ali vai ser ocupada. Se eu tiver uma seção transversal razoavelmente grande, eu vou ter uma resistência de rotor não tão grande, vai ser baixa, né? Comparado, por exemplo, a esse aqui, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma resistência, dá para se dizer, baixa. Certo? Porém, minha reatância de dispersão, né? Eu vou ter que, dentro desse espaço aqui, eu vou ter a corrente aqui, ela vai estar gerando aí um fluxo que vai estar concatenando aí com o meu estator, de maneira que em regime permanente eu tenho ali um conjugado interessante, um conjugado de regime permanente interessante. Então, o que muda, né, é a minha reatância de dispersão. Aqui, por exemplo, nessa letra D aqui, né, nessa D aqui, eu tenho uma reatância de dispersão menor, né? Por quê? Porque eu vou estar alocando a minha barra aqui dentro numa posição onde as linhas de campo vão estar concatenando com mais facilidade com o meu estator, né? Aqui eu tenho meu estator, né?
Então eu vou ter, né, uma dispersão menor. O problema aqui é que eu vou ter uma resistência. Eu vou ter uma resistência pequena, visto a área aqui onde eu vai estar sentando o meu barramento vai ser pequeno também, né? Aqui, essas curvas aqui não tem a ver com isso aqui, tá, pessoal? Tá? Só um exemplo aqui. Eu puxei aqui duas figuras, mas a letra A não é o A aqui, a letra B, enfim. Certo? Mas existem vários tipos, né, de projetos de rotores, onde eu vou ter aí um comportamento diferente. Esse aqui é bem interessante, né? Bem interessante, porque eu tenho aqui uma reatância de dispersão pequena, porém eu vou ter uma resistência elevada, né? E essa resistência elevada vai me causar aí um escorregamento grande, e esse escorregamento vai acabar fazendo eu perder conjugado, perder eficiência da máquina. Certo? Então como é que a gente pode resolver isso aí? Então aqui rotores de barras profundas de gaiola dupla de esquilo. Em rotores que eu tenho barras profundas, eu consigo criar um efeito automático ali dentro, sem ter que fazer um tipo de controle de resistência do rotor. Bem simples. Pode produzir uma resistência de rotor variável usando rotores de barras profundas ou de gaiola dupla de esquilo. Então aqui eu tenho uma barra que é bem profunda, que ela entra bastante no eixo aqui do rotor, né? É um rasgo bem profundo. Isso aqui vai me gerar um efeito, certo? Então, eu tendo uma ranhura profunda aqui, uma seção transversal bem grande, a minha resistência vai ser baixa, correto? Eu vou ter uma resistência bem baixa. Isso vai fazer com que o meu conjugado máximo vai se encontrar bem próximo da minha velocidade síncrona, o que vai melhorar minha eficiência. Então eu já consigo garantir uma boa eficiência se eu tiver resistência do rotor baixo. Um problema a gente já conseguiu resolver. Mas e como é que a gente consegue resolver o conjugado da partida? Como é que é feito isso? O conjugado de partida a gente resolve da seguinte maneira. Quando essa máquina aqui estiver operando em velocidades baixas, certo? Na partida, por exemplo, eu tenho um escorregamento bem elevado, certo? Eu vou ter um escorregamento bem elevado. E a minha impedância vai ser maior na parte inferior da barra. Então, na partida, eu vou ter uma dispersão maior. Certo? Porque o meu escorregamento vai ser maior, né? Na partida eu vou ter um escorregamento maior. Tendo um escorregamento maior na partida, eu obrigo que a minha corrente circule, né,
em áreas, em regiões, né? Que isso aqui é uma barra, né? Uma barra maciça, isso aqui. A minha corrente vai estar circulando em regiões onde eu tenho menos impedância. Então, a minha corrente vai circular na partida mais próxima do meu estator. Dando um efeito aqui, né? Como se tivesse uma área menor. Certo? Porque essa minha corrente está circulando aqui numa região onde eu tenho menor impedância. Na parte superior da barra, né? Porque quanto mais para baixo da barra, a minha impedância de dispersão é maior. E no momento que eu começo a acelerar essa máquina, né, com um conjugado maior, né, um conjugado mais elevado, em virtude do quê? Em virtude de eu estar... em virtude que a corrente vai estar circulando com mais facilidade na parte mais superior da barra, eu vou ter esse conjugado mais elevado na partida. No momento que essa máquina começa a acelerar, o meu escorregamento começa a reduzir, certo? Eu vou ter aí uma impedância praticamente idêntica, né? Visto que eu tenho baixo escorregamento, eu vou ter uma impedância idêntica em todas as regiões da minha barra. Se eu tenho uma impedância idêntica, a minha corrente vai voltar a circular em toda a minha barra aqui, né? Vai circular nessa parte inferior da barra também. Ela circulando nessa parte inferior da barra, eu vou ter o efeito, né, que a minha resistência é menor. Se a minha resistência é menor, então eu vou ter que o meu escorregamento, né, se a minha impedância aqui ela é menor, né, eu vou ter que o meu escorregamento vai ser menor também e eu vou conseguir operar aí com mais eficiência, né? Essa máquina vai estar operando com uma maior eficiência. Certo, pessoal? Então é possível produzir uma grande variedade de curvas de conjugado versus velocidade, variando as características dos rotores e dos motores de indução. Para auxiliar a indústria a selecionar motores para diversas aplicações na faixa de potência elevada, a NEMA, nos Estados Unidos, e a International Electrical Commission, na Europa, definiram uma série de classes padronizadas de projeto com diversas curvas de conjugado versus velocidade. Classe de projeto A. Os motores da classe A constituem a classe padrão de motor, com um conjugado de partida normal, corrente de partida normal e baixo escorregamento. Certo? Aplicações típicas desses motores são o acionamento de ventiladores, bombas, sopradores, tornos mecânicos e outras máquinas e ferramentas, né? Máquinas que eu não preciso ter um conjugado de partida elevado. Classe de projeto B. Os motores da classe B têm conjugado de partida normal, corrente de partida menor e baixo escorregamento. Os motores da classe B substituíram largamente os motores da classe A nas novas instalações. Por quê? Porque eles têm uma corrente de partida menor, né? Classe de projeto C. Os motores de classe C têm um conjugado de partida elevado, baixa corrente de partida e baixo escorregamento, inferior a 5%, com plena carga. Esses motores são construídos com rotores de dupla gaiola de esquilo, de modo que eles são mais caros do que os motores das classes anteriores. Eles são usados para cargas com elevados conjugados de partida, como bombas, compressores e esteiras transportadoras, todos inicialmente já carregados. Então, né, dupla gaiola de esquilo quer dizer o que eu vou ter uma ranhura mais profunda, né, e vai gerar aquele efeito ali que eu expliquei antes ali. Enfim, classe de projeto D, os motores da classe D têm um conjugado de partida muito elevado, 275% ou mais do conjugado nominal.
e uma corrente de partida baixa. Eles também têm um escorregamento elevado com plena carga. São basicamente motores de indução comuns da classe A, cujas barras de rotor são menores e feitas de um material de maior resistividade. Esses motores são usados em aplicações que exigem a aceleração de cargas com inércia extremamente elevada, especialmente os grandes volantes usados em prensas de perfuração, estampagem ou corte. Certo? Então eu vou ter aí um conjugado de partida bem elevado aí na classe D. Categoria dos motores de indução trifásico segundo a IEC, né? São definidos por normas técnicas, duas normas técnicas internacionais importantes, que é a IEC e a NEMA, né, que a gente já falou. Então tem algumas diferenças, né, na classificação dos motores de indução do rotor de gaiola. Além do rotor bobinado, a IEC classifica os motores com rotor de gaiola em 3 categorias, a saber, NH e D, independendo somente das características de torque e velocidade. Classe N, nessa categoria, está a maioria dos motores encontrados no mercado, ou seja, motores de aplicação geral usados para acionamento de bombas e máquinas operatrizes. São motores de conjugado de partida normal, corrente de partida normal e baixo escorregamento, alta velocidade. Classe H. Aqui se encontram motores de alto conjugado de partida próprios para o acionamento de peneiras, transportadores, carregadores e outras cargas de alta inércia. Possuem um alto conjugado de partida, mas com corrente de partida normal e baixo escorregamento. Então aqui mais uma classificação, né? E a classe D é composta pelos motores de conjugados de partida muito altos, necessários para o acionamento de prensas excêntricas e cargas semelhantes, onde a carga apresenta picos de potência periódicos, né? Enfim, aqui a gente, né, viu duas normas diferentes aí, dando nomenclaturas diferentes para as categorias aí de motores, em relação à velocidade conjugada. Então aqui a gente tem, né, para estimar a corrente do rotor nas condições de partida, todos os motores de gaiola têm agora uma letra de código de partida, não confundir com a letra de sua classe de projeto. Nas suas placas de identificação, a letra de código especifica limites para a quantidade de corrente que o motor pode consumir na partida. Então, né, dependendo da letra aqui, eu vou ter uma potência máxima aí, né, de partida aí que ele pode consumir sem danificar, né, sem acabar deteriorando os enrolamentos, né, de alguma maneira aí, a isolação, enfim, aspectos construtivos aí, mantendo a integridade do motor. Então vamos fazer um exemplo 6.7. Esse aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Qual é a corrente de partida de um motor de indução trifásico de 15 HP, 208 volts e letra de código F? Então vamos lá. Como é que vamos fazer isso aqui? Tá. Segundo a tabela lá, quanto é que a gente tem da corrente máxima de partida? Vamos ver de novo. O F, né? O F a gente tem aqui uma corrente de rotor bloqueado máxima de 5,6. Certo? Então aqui, motor tipo F. Corrente de rotor bloqueado máxima de 5,6.
Então, o máximo de kilovolts amperes de partida desse motor é minha potência máxima de partida vai ser 15 HP vezes 5,6 que vai me dar 84 kVA. Também a corrente de partida vai ser igual a raiz de 3 vezes a minha tensão de terminal. Então, o meu IL vai ser igual a 84 dividido por raiz de 3 vezes a minha tensão de terminal, que é 208 volts. Que é igual a 233 amperes. Certo, pessoal? Tá aí a resposta. Vamos tocar a ficha. Corrente de partida aí a gente já encontrou. Métodos de partida, né? Então, como visto, a corrente de partida de um motor de indução assume um valor muito grande comparado com a corrente de funcionamento normal. Para não haver problemas de sobrecarga na linha e o superdimensionamento da rede em regime permanente, um método de partida adequado deve ser usado. Partida direta. Em partida direta, a corrente de partida usual de um motor de indução é de 6 a 10 vezes a corrente nominal. A partida direta não precisa ser evitada se a linha for de capacidade suficiente, que não ocorra grande queda de tensão, o que aumentaria o período de aceleração do motor. E desde que tal partida não cause dano ao motor de indução, não há problema, né, eu estar partindo, apesar de ter essa corrente elevada aí na partida. Geralmente aplicada em motores de pequeno porte, em instalações residenciais e ou industriais, ou em condições especiais, muito próximas à geração. A vantagem principal é o custo, né? Eu não vou ter custo nenhum para poder partir esse motor aí. Essa parte aqui eu acho que o Daniel já tem uma certa familiaridade aí com partidas de motores. Não, nem tanto não, professor. Não. Muito para aprender aí. Bastante para aprender. É. Vamos lá então. Partida com tensão reduzida com autotransformador, chave compensadora. Pode-se usar uma chave compensadora trifásica, né, que são 3 monofásicas ou 2 monofásicas ligadas em V, delta aberto. Então, os taps no autotransformador variam de 50% a 80% da tensão nominal. Se o motor não consegue partir na mais baixa tensão, os taps de mais alta tensão devem ser tentados. A corrente de partida na linha é reduzida pelo quadrado da relação de transformação. Redução da corrente pela tensão reduzida e pela relação de transformação. O torque de partida fica reduzido. Então, o que faz também, né, é partir esse motor aí através dos taps do transformador. Eu vou alternando os taps, onde no tap inicial eu tenho ali uma tensão reduzida, né, sendo ela, sei lá, metade da tensão nominal de operação do motor, e depois de um certo período de tempo eu troco o tap do transformador até uma tensão nominal aí de 220, 380 volts aí nesse motor. E aí já vai estar, né, já vai ter partido, né, numa tensão reduzida,
e eu vou ter umas correntes aí mais brandas, né? Não tão elevadas. Partida com tensão reduzida com o reator ou resistor primário. Substitui-se a chave compensadora por resistores ou reatores em série com cada uma das fases, provocando uma queda de tensão nos bornes do motor, reduzindo assim sua corrente de partida. O torque de partida também fica reduzido. Quando o motor está próximo de sua velocidade nominal, é ligado diretamente à rede. A partida através de resistência série melhora o fator de potência na partida, mas produz maiores perdas e o torque máximo é menor que aquele do caso de reatância série, para o mesmo torque de partida. Então, a partida através de reatância série produz menores perdas e o torque máximo maior que o caso da resistência série, mas os reatores custam mais caro, sendo assim usados apenas para motores de grande potência. E pior o fator de potência, né? Se eu estiver utilizando aí um transformador aí para fazer essa partida, eu vou estar gerando mais problemas aí de fator de potência, né? Mas as minhas perdas são menores. Então esse segundo método aqui eu vou estar utilizando resistores aqui em série com os enrolamentos. E eu vou estar partindo esse motor aí com uma tensão reduzida, né? Pela divisão de tensão. E depois de um certo período de tempo aí, quando ele atinge velocidades próximas da velocidade nominal, eu entro, ou melhor, eu tiro fora os resistores e fecho as chaves aqui, né? Esse motor opera normalmente aí conectado à rede, sem os resistores aí de compensação. Partida estrela-triângulo. Essa forma de partida só é possível quando o fabricante fornece o início e o final de cada enrolamento. Então eu consigo partir esse motor aí em estrela-triângulo. Isso aqui é clássico. Isso aqui é muito clássico, pessoal. Certo? E funciona aí, se tu for numa indústria, hoje tu encontra esse tipo de partida aqui. Já ouviu falar disso aqui, ô Daniel? Professor, deu um corte, por favor. Então. Pode repetir, professor? Tu chegou a ouvir falar disso aqui, desse tipo de partida aí? Estrela triângulo? Isso. Compensadora? Sim, sim, sim. Isso aqui é bem clássico. É um conceito bem clássico, né? Hoje em dia existe só para telestático, mas na realidade o conceito é esse, né, professor? Existe a compensação na partida, né? Isso, é. Essa forma de partida só é possível quando o fabricante fornece o início e o final de cada enrolamento. Normalmente aí, qualquer motor de uma indústria, tu vai ter o início e o final. Isso aqui é normal, tá? Tu ter acesso a todos os enrolamentos, tanto a parte, né? Tanto o início quanto o final de cada enrolamento. Isso aí é normal. Tá, pessoal? Certo. Então, cuidado para não inverter o sentido de rotação quando se passar da estrela partida para delta. Funcionamento. Ou seja, eu parto numa tensão maior, que eu vou ter uma corrente menor. Depois eu baixo para uma tensão menor, né? Não, ao contrário. Na verdade, em delta eu tenho a tensão da rede. E em estrela eu vou ter, né, que fase eu vou ter reduzido, né? A tensão vai ser reduzida em fase, certo? Então o motor vai entrar aqui, né? Um lado da bobina eu conecto na linha e os outros lados, né, eu faço um curto-circuito aqui, né? Então em primeiro instante isso aqui vai estar fechado, desculpa, vai estar tudo aberto isso aqui, né? Eu vou partir essa máquina, eu vou fechar isso e isso. Vou estar fechando aqui. Essa máquina vai operar aí com uma tensão reduzida, né? Porque a minha tensão de fase da estrela-triângulo, da ligação estrela é reduzida, né? A minha tensão de fase é tensão de terminal dividido por raiz de 3, né? Então eu vou ter uma tensão reduzida.
Depois essa máquina aí vai operar em triângulo, né? Que é a tensão de operação mesmo, certo? Tensão de operação. Só que tem que cuidar, isso aqui é um detalhe, né? Tem que cuidar um detalhe. A tensão maior tem que se olhar na placa do motor, né? A tensão maior todo motor tem uma plaquinha ali, né, com algumas informações. Dentre as informações que tem ali, vai ter informações das tensões, né? Por exemplo, vai aparecer lá um triângulo, um Y lá e uma certa tensão, né? Por exemplo, aqui, sei lá, 380 e delta, né, triângulo, 220. Tem que cuidar uma coisa, né? Se tu quer fazer essa máquina partir em estrela triângulo, tem que cuidar que se essa rede for de 380, tu vai partir ela em estrela, né? Tudo bem? Ok. Só que ele não vai partir com tensão reduzida. O que quer dizer? Quer dizer que a tensão que tu vai alimentar essa máquina aqui, essa tensão que tu vai estar alimentando essa máquina, tem que ser menor que 380, né? Tem que ser 220 entre fase aqui. Certo? Aqui entre fase aqui tu tem que ter 220. Porque no momento que tu fazer a troca para 220, desculpa, no momento que tu fizer a troca para delta aqui, né? Aí ela vai estar operando em 220. Então, o casamento aqui entre a tensão de alimentação e o motor tem que ser delta, né? A tensão delta que aparece na plaquinha, isso que é uma plaquinha do motor, né? A tensão que aparece lá em delta tem que ser a mesma da rede, não a Y. A tensão que aparece na plaquinha ali em Y tem que ser acima da tensão da rede. Porque no momento que tu fizer a troca, né, o chaveamento para delta, tu vai estar aplicando a tensão direto nos terminais, né? Porque em estrela não, né? Em estrela tu vai estar aplicando... tu não vai estar aplicando a tensão inteira, né? Tu vai estar aplicando 110 volts, né? Certo? Vai estar aplicando uma tensão menor. Por exemplo, se eu tenho aqui... Se eu tenho que entre fase aqui eu tenho 380 volts... Se eu tenho que entre fase eu tenho 380 volts... Deixa eu abrir a borracha aqui. Se aqui eu tenho 380 volts... Aqui em cima, né? Entre fase... se eu for lá, eu vou lá meço duas fases. Quanto é que tem lá a tensão? Tem 380. Aí eu olho aqui... Ah, tá, beleza. E eu ligo em triângulo, né? Eu ligo em estrela aqui, em Y... Vai estar em 380, ok, show. Só que o motor aqui é 220, né? Tem que ver se esse motor aqui opera em 220 ou 380. Mas digamos que ele opera em 220, por quê? Se o meu delta, a tensão em delta é 220, quer dizer que esse motor aqui opera em 220. Entre fase. Entre fase ele é 220. Então nem sempre eu consigo partir um motor desse jeito aqui. Nem sempre eu consigo. Não é qualquer motor que eu consigo aplicar lá, sair aplicando isso aqui de qualquer jeito. Que eu vou queimar esse motor. Certo? Por exemplo, um motor que tem essas especificações aqui, eu não consigo fazer isso aqui. Eu não vou conseguir fazer essa partida aqui, estrela triângulo. Por que não? Porque eu vou estar conectando em Y, né? Beleza, vai fechar, encaixou. 380. Eu sei que entre fase é 220. Então ele vai estar recebendo 220 esse motor aqui.
certo? E no momento que eu entrar em delta aqui, ele vai estar recebendo 380 aqui. Concordam? Sim ou não? Eu vou estar recebendo aqui direto, né, os 380, porque em delta, né, a configuração delta, eu tenho que a minha tensão de linha é a minha tensão de fase. Então tem que cuidar isso aí, né? Você tem que cuidar. Se for fazer uma ligação dessa, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Só vamos fazer um intervalinho aí. Aí a gente continua às 5, 10 para 5 agora. A gente continua aí às 5 porque vai mais um pouquinho a aula aí de hoje. Não vamos terminar tão cedo ainda. Tá? Vou pausar aqui a gravação e a gente volta às 5.